Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Fisiologia Humana. Aqui quem fala é o professor Silvio Marques. Na videoaula de hoje nós vamos ver como é que acontece o funcionamento do nosso sistema respiratório, tá? Então, o sistema respiratório, os pulmões, né? Os pulmões são os órgãos principais que governam o sistema respiratório, cujas funções principais, além do transporte de oxigênio e remoção de CO2, nós temos outras funções bem particulares e bem importantes do sistema respiratório, como é o caso, né, do controle da fonação, da nossa voz e também controle da temperatura pelo processo de evaporação das vias aéreas, enfim. Mas o processo principal, né, que nós vamos estar direcionando aqui seria no processo da respiração, que por sua vez está relacionado com as trocas gasosas, né, transporte de oxigênio e de CO2. Então tudo isso vai se iniciar devido a um gradiente de pressão existente, né? A pressão com que os gases exercem no ambiente, tá? E a pressão internamente nos pulmões, tá? E assim também que vai ter influência principalmente na pressão de oxigênio e na pressão de CO2 ao nível arterial e ao nível venoso. Então, para o ar, né, ele passar da região ambiente para ser introduzido no nosso sistema respiratório, então o sistema respiratório ele precisa criar um gradiente de pressão que favorece então a entrada do ar da periferia, do ar externo, no nosso sistema respiratório. Então por isso que a pressão barométrica, né, que é a soma de todos os gases, a soma da pressão de todos os gases do ambiente. Normalmente a pressão barométrica ela está muito próxima da faixa de 760 milímetros de mercúrio. Isso considerando a nível do mar, obviamente. Tanto que em regiões mais altas, né, como por exemplo o Everest, que está mais ou menos numa faixa de 8.848 metros de altitude, a pressão barométrica ela pode chegar a valores de 250 milímetros de mercúrio. Então, isso significa que a pressão com que os gases estão exercendo nesses dois ambientes são diferentes, então por isso que a fração dos gases, né, ela pode... Na verdade, a fração dos gases ela não se modifica, mas, por sua vez, se a pressão está sendo diminuída nesses dois ambientes, isso significa, então, que, de fato, o conteúdo de oxigênio ele pode sofrer variações. Por exemplo, a fração do oxigênio no ambiente está mais ou menos numa faixa de 20,93% de oxigênio, né? 20,93% da pressão barométrica. Então, a nível do mar, é só nós pegarmos 20,93% dos 760, ou no caso do Everest, 20,93% em cima de 250. Então, por isso que em altitude, a oferta de oxigênio ela é muito mais baixa. Mas como é que acontece, então, esse fluxo de gás, né, da porção externa até o nosso sistema respiratório? Por isso que nós vamos dar início, então, ao entendimento da mecânica respiratória. Observando esse diagrama, nós podemos observar à esquerda a estrutura do sistema respiratório e à direita, nesses três traçados, as variações de pressão alveolar, que seria o traçado em vermelho, a pressão intrapleural, né, que seria entre as pleuras, que são membranas que envolvem os nossos pulmões. Então nós temos a pleura visceral, que ela envolve os pulmões, e nós temos a pleura parietal, que é mais externa à pleura visceral, que ela está em contato com a caixa torácica. Então isso é extremamente importante porque à medida com que a caixa torácica ela se move, pela interconexão que existe entre esses tecidos, então os pulmões eles também vão se mover. Então vamos reparar inicialmente na fase inspiratória. Então na inspiração nós temos músculos muito importantes na inspiração que são controlados pelo nosso centro respiratório, tá? E o mais importante deles nós temos aqui o diafragma. Então o diafragma é o músculo primário, é o músculo mais importante da fase inspiratória, porque a sua contração promove o rebaixamento do diafragma, rebaixamento de todas as estruturas da região abdominal, permitindo então a expansão no sentido longitudinal de todo o pulmão. Além disso, né, a região torácica ela é toda revestida através das estruturas das costelas, e entre as costelas nós temos os músculos intercostais, tanto o intercostal externo como o intercostal interno. Os músculos intercostais externos eles estão envolvidos no processo da inspiração também, assim como alguns músculos da região do nosso pescoço, os escalenos e o esternocleidomastoide.
Então, quando esses músculos iniciam um processo de contração, a expansão de toda a caixa torácica, né, de todo o grade costal e o rebaixamento do diafragma. Como essas estruturas elas estão todas interconectadas, o que a gente pode perceber é o seguinte: na fase inspiratória há uma grande redução na pressão alveolar e na pressão intrapleural. O que isso significa? Significa que a caixa torácica ela começou a se expandir, toda a estrutura do nosso tórax, né? As costelas, as pleuras, elas começaram a se expandir e, por consequência dessa expansão, promoveu uma expansão em toda a estrutura interna dos pulmões. Então, isso significa que as estruturas internas dos pulmões começaram a se expandir sem com que inicialmente começaram a receber o aporte de gases. Então, por isso que essa pressão, em relação à pressão ambiente, ela sofre uma queda bem significativa. Então, à medida com que a pressão interna ela fica inferior, né, do que a pressão ambiente, então todo o ar ele começa a ser movido para dentro do sistema respiratório. Então, por isso que a gente pode observar que na fase inspiratória o volume de ar movido para dentro do sistema respiratório ele começa a aumentar. Então, à medida com que o ar, né, ele começa a expandir todas essas regiões, então o que vai acontecer? O processo inspiratório, então, ele é um processo que ele vai ser interrompido, a inspiração ela vai ser cessada pelo nosso centro respiratório, porque todos os espaços aéreos foram preenchidos com ar. E o que vai acontecer? Os pulmões, assim como a caixa torácica, eles possuem um componente elástico muito importante. Então, todas essas estruturas que se expandiram, quando você estica um elástico, o que acontece? Esse elástico, naturalmente, ele tende a se retrair. Por isso que a fase expiratória, né, nossa fase expiratória da mecânica da respiração, é uma fase considerada passiva. Ou seja, a gente não faz força para expirar. A expiração ela acontece naturalmente devido à retração elástica dos pulmões e da caixa torácica também. Então, à medida com que os pulmões eles começam a se retrair, eles estão se comprimindo, só que nesse momento, né, ao final da inspiração, os pulmões eles estão totalmente preenchidos com ar. Então, se está acontecendo essa retração elástica com um volume de ar muito grande no interior dos pulmões, o que vai acontecer? A pressão internamente, né, ela vai ficar mais alta, né, a pressão intrapulmonar ela vai ficar mais alta do que a pressão no meio externo. Então, com isso, nós temos a participação da fase expiratória. Vamos ver aqui no diagrama como é que isso funciona. Então, na expiração, a gente observa que os valores de pressão, tanto pressão alveolar como a pressão intrapleural, elas vão aumentar. Tá? Isso se dá pela retração elástica da caixa torácica e das estruturas pulmonares. Então, à medida com que elas começam a se retrair, a pressão interna começa a aumentar e essa pressão interna aumentando favorece, então, a saída do ar. Então, por isso que o volume de ar na fase expiratória ela volta a cair novamente. Tá? Em situações especiais, tá? Em situações especiais, como é o caso do espirro, como é o caso da tosse, ou até mesmo como é o caso do reflexo do vômito, ou em situações simplesmente com que nós estejamos fazendo atividades físicas, então isso significa que a fase expiratória ela vai precisar ser um pouco mais rápida ou para expulsar o objeto ou para expulsar um volume de CO2 maior, de dióxido de carbono, gerado pelo metabolismo. Então, nessa fase, nós teremos, né, especificamente nesses estímulos, nós teremos, então, a participação de músculos expiratórios. Somente na tosse, no espirro, durante a atividade física ou no vômito, é que a fase expiratória ela passa a ser uma fase ativa, onde nós temos a participação de todos os músculos abdominais, né? Reto abdominal, os músculos oblíquos internos, externos, ou até mesmo o transverso do abdômen, promovendo a compressão dessa região do abdômen para fazer com que a pressão, contribuindo com esse aumento de pressão, para fazer com que o ar ele seja expulso mais rápido do sistema respiratório, para que um corpo estranho, ou até mesmo um volume maior de CO2, ele seja expelido para a periferia. Encerramos esse bloco por aqui e até o próximo bloco.